de Daniel, nós vemos que pessoas se levantaram contra Daniel. A primeira coisa que nós vamos encontrar na Bíblia, amado, quando fala de Daniel, quando fala da oração de Daniel, nós vamos encontrar na Bíblia, quando Daniel ele chega na Babilônia, e a Bíblia vai dizer que Daniel, ele chega na Babilônia, ele não muda o seu roteiro, Daniel ele não muda a sua característica, Daniel ele não muda o seu modo de viver, Daniel ele não muda as suas orações. Daniel não muda o seu jeito de se conviver no meio do povo daquele lugar. Daniel tinha sido arrancado de Jerusalém e estava agora em Babilônia, uma terra estranha, uma terra a qual não pertencia ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que Daniel servia. Mas mesmo assim, amado, Daniel fora da sua terra, Daniel fora da sua casa, Daniel fora da sua residência de costume, Daniel continuava sendo o mesmo homem de Deus. E a Bíblia vai dizer que então, amado, Daniel ele faz parte de alguns homens que foi levado ali para ajudar o rei na sua organização, como hoje nós temos um prefeito e depois dele temos outros vereadores e demais, como hoje temos um presidente do Brasil e ele tem demais outros senadores, governadores, e assim Daniel fazia parte daquele povo. Só que no meio daquele povo, amado, Daniel ele se destacava. E Daniel se destacava não era porque era mais bonito, diácono. Daniel se destacava evangelista. Não é porque, quem sabe, ele era o mais conhecedor de palavras bonitas. Não. Daniel ele se destacava porque ele servia ao Deus Todo-Poderoso. Daniel se destacava porque a Bíblia vai dizer que Daniel era um homem de espírito excelente. Quando a Bíblia se refere que Daniel tinha um espírito excelente, irmãos, é porque o espírito de Daniel, ele estava ligado no Senhor a todo tempo, a qualquer instante. Não tinha momento para Daniel falar, será que está ruim? Não tinha momento para Daniel falar, não, as coisas estão difíceis. E a Bíblia vai dizer que Daniel agora, querido, no meio daquele povo, as pessoas veem que Daniel está destacando. As pessoas veem, os seus amigos que estavam ali perto dele, veem que Daniel estava destacando. Daniel ele começa a crescer. E o rei agora percebe que Daniel estava se destacando. O rei agora, ele decide ir levando o decreto de levantar um governador ali. Daniel destacava, tudo que Daniel fazia era bem sucedido, pastor. Tudo que Daniel colocava a mão, as coisas iam para frente. Então, amado, alguns que estavam ali junto com ele, os presidentes que estavam junto com ele, naquele comando, viu que Daniel estava avançando. Porque hoje é assim, amado. Muitas pessoas não querem se avançar diante de Deus. Muitas pessoas não querem caminhar, não querem crescer espiritualmente. Mas quando vê você crescendo, acha que esse não pode ser só para você. Acha que você está sendo demais, mas não é, amado. Eu sempre digo, aquele que ora muito, muito recebe. Aquele que ora pouco, pouco recebe. Mas aquele que nada ora, nada ele vai receber de Deus. A Bíblia mesmo vai dizer, a oração ela é a chave da vitória. Então, se eu quero ter vitória, eu preciso orar, porque a oração ela não vai parar com o homem. A oração é você e Deus e você. A oração ela não tem intermédio, a oração ela não tem pausa, a oração ela tem um destino só, e esse destino é o céu. Eu conheço pessoas que não sabem orar. Se você dá a oportunidade dele para orar, ele não sabe. Sabe por quê, querido? É porque para orar tem que ter intimidade com Deus. Porque a oração você não faz para um homem. A oração você não vai conversar com um colega seu. A oração você não vai falar com um amigo seu. Não, a oração você vai falar com Deus.
Deus. E eu tenho uma coisa, amado, oração não respondida é oração malpeita, é oração sem objetivo, é oração sem propósito. Mas Daniel não. Daniel, quando ele ajoelhava, eu acredito, amado, Daniel, quando ele ajoelhava perto da sua cama, ou quem sabe da sua mesa, mas a oração dele, eu não sei quantas horas de oração era, se era alguns minutos, a Bíblia não fala, só fala que ele orava por 3 vezes ao dia. Eu não sei quantos minutos era, se era minutos, se era horas. Mas vamos aqui comigo, vamos navegar na oração de Daniel. Daniel, quem sabe, poderia orar, quem sabe, por 1 hora de relógio, quem sabe por 2 horas de relógio. Aleluia. Eu tenho muito, amado, que aprender na oração de Daniel, porque quem sabe, amado, nós oramos à noite quando vai dormir, não vai passar de 15 minutos. Quem sabe oramos na hora do alimento, isso se ora, não vai passar de 10 minutos, Tiago, sabe por quê? Porque na hora do alimento você está com vontade de voltar para o seu trabalho, e na hora de dormir você já está com sono. A oração não demora muito, e a terceira oração é qual, pastor? Quando eu me levanto, eu estou com pressa para chegar no trabalho, já acordei atrasado, não dá para orar muito tempo, mas a Bíblia não diz quando os olhos eram. A oração de Daniel só diz que ele orava 3 vezes ao dia. A oração, amada, ela não tem tempo, a oração não tem hora, a oração é todo momento e você sente necessidade de Deus. Pastor, e qual é a hora que eu sinto necessidade de Deus? Eu não sei você, mas eu sou dependente de Deus toda hora. Eu sou dependente do Senhor a todo minuto. Eu sou dependente de Deus a todo segundo. Porque, amado, a Bíblia vai dizer que ao meu redor está o Senhor, mas ao meu derredor está a morte cilada de Satanás tentando me tragar. Então eu preciso estar vivendo constantemente ligado no Senhor. Mas vamos lá, a oração de Daniel é interessante, que a oração, ela não só provoca milagre. Interessante que muitas pessoas aí, pastor, quando entra numa campanha de oração, eles já entram achando que Deus vai abrir o céu. Eles acham que Deus naquele momento vai descer um milagre. Ei, deixa eu só lhe dizer, antes do milagre vir, pode se preparar, porque o inferno não vai se levantar. Porque com Daniel não foi diferente. Quando perceberam que Daniel era de oração e procuraram um defeito e não achou, eu tenho que achar um defeito de Daniel, eu não achei. Daniel é reto. Interessante que a Bíblia fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Sabe por quê? É porque Daniel, ele sabia ser obediente a Deus e ser obediente ao homem, pastor. Daniel não era contra nem Deus, nem contra Deus e nem contra o homem. Daniel obedecia a Deus e obedecia o estatuto do homem. Era tanto que o rei amava Daniel por Daniel ser um homem tão excelente. Aí tem pessoas por aí que dizem assim, não, eu preciso deixar de algumas coisas espirituais para me agradar fulano, para me agradar ciclano, porque senão eu vou perder a amizade dele, eu vou perder o carinho dele, o amor dele. Ele para com isso. O crente, quando ele tem um espírito excelente, ele pode fazer o que é certo, porque quem está ao seu lado vai continuar estando, porque o rei, ele sabia que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Mas a Bíblia vai dizer, amado, que aí levanta-se um decreto. Alguns daqueles príncipes, eles levantam e dizem, rei, tu queres ser adorado? Sim. Levanta-se um decreto durante 30 dias. Ninguém adora outros deuses, ninguém adora outros reis ou outra imagem, mas adora somente a ti. Mas o rei não sabia da oração de Daniel. O rei só sabia que Daniel era um homem excelente. Era um homem que a qual tudo que ele fazia dava certo. Então o rei só sabia que Daniel era um homem sincero.
rei, com certeza, querendo ser bajulado, o rei diz lá, pode trazer um decreto que eu vou assinar. E a Bíblia vai dizer, amado, que naquela época, um decreto sendo assinado pelo rei, não podia voltar atrás. A Bíblia vai dizer que então assina-se o decreto do rei. E a Bíblia vai dizer que Davi, sabendo daquele decreto, o rei ali, Daniel, sabendo do decreto, ele não mudou a sua postura de adorador. Aqui para nós, nos dias que estamos vivendo, irmãos, só para nós, existe um bando de crentes covardes por aí. Porque se fosse nos dias de hoje, o crente ia falar, eu vou ficar 30 dias sem orar. Levanta-se um decreto que o crente não pode sair de casa. Todo mundo lembra aqui da pandemia, o crente não podia ir na igreja, o crente não podia entrar na igreja, e se entrava tinha que ter uma quantidade de pessoas a estar dentro do ambiente, do santuário. E muitos crentes não congregaram naquela época porque estavam com medo da pandemia. Não, irmão, porque o crente que é servo, adorador do Senhor, ele não tem medo de enfermidade. Porque, amado, o inimigo ele pode ser astuto, mas nós andamos com um que é mais poderoso do que ele. E Daniel, então, amado, ele não parou de orar. Daniel continuou orando, mas algumas pessoas estavam observando. Pega isso, querido. Deixa eu dizer, existem pessoas te observando, existem pessoas que estão de olho em você, para saber que tipo de crente que você é, para saber se realmente você serve ao Senhor de corpo, alma, espírito e em verdade. E aí, como eles não acharam nada, acharam a oração de Daniel. A oração, amado, ela faz milagre, mas a oração, ela provoca Satanás. A oração, ela provoca Satanás, porque Satanás não gosta de um crente que ora. Sabe por quê, amado? Porque o crente que ora, ainda que tudo pareça acabado, ainda que tudo parece que não vai ter jeito, mas o crente que ora, ele está de olho e dizendo, Senhor, eu estou na prova, mas eu sei que o Senhor vai me tirar dela. Eu estou na luta, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou na igreja, mas eu sei que o Senhor está comigo. A Bíblia vai dizer, amado, no mesmo livro de Daniel, eu admiro muito a história desses três rapazes. Qual? Sadraque, Mesaque, Abednego. Três rapazes, amado, aonde eu admiro porque eles estavam também em Babilônia. Foi levado na mesma época que levou Daniel. E a Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque estavam no meio de um povo, aonde o rei tinha colocado ali uma estalta. E quando tocasse as músicas, quando todo mundo ali tocasse as suas buzinas, tinha que todo mundo se dobrar diante daquela estalta. E a Bíblia vai dizer, amado, que Sadraque e Mesaque estavam ali, porque foi levado a escravo. Mas a Bíblia vai dizer que quando toca-se as músicas, quando os músicos tocam todos os instrumentos, todos que estavam ali se prostram. E aí todo mundo que se prostra, eu acredito, sempre tem alguém para observar. E eu acredito, um daqueles que prostraram a cara no chão, ele agora dá uma olhadinha de lado e vê três rapazes em pé. Eu acredito que eles pensam assim agora, pronto, vamos morrer queimando, porque era essa a ordem, todo mundo tinha que se prostrar. Mas aí o rei, para querer se engrandecer, olha, e vê os três rapazes, chama eles e diz para eles, olha, por que não adoraram? Não, rei, nós não adoramos a estalta, nós só adoramos ao Deus Todo-Poderoso. Aí o rei olha para eles e diz assim, olha, eu vou dar para vocês mais uma oportunidade. Eu aprendo uma coisa aqui, que ele sabe o quê? Eu aprendo que Satanás, ele gosta de dar oportunidade a pessoas que se não se posiciona na posição de Deus. Aleluia. Existem pessoas por aí querendo que Deus larguesse o caminho para eles passar. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus nunca vai largar caminho para ninguém. O caminho é
ele vai continuar estreito, porque no céu não entra bagagem, no céu não entra ninguém com apóstolo, no céu só entra a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos tocar de novo os instrumentos. E quando tocar, é para se dobrar. Ah, irmão, isso aqui é para crente. Isso aqui não é para uma pessoa qualquer. Isso aqui é para adorador. É para quem confia no Senhor, mesmo dentro da fornalha. É para quem confia no Senhor, mesmo estando preparado ali um cutelo para descer sobre a cabeça do teu filho. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que agora toca de novo os instrumentos, as músicas, e eles continuam de pé. Aleluia, Deus. E ele chega para eles, olha, ele fica sabendo disso. Pode o Senhor fazer chover aqui, pode o Senhor nos livrar, mas fica sabendo, se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Porque muitas das vezes, querido, a gente criamos no Senhor. Existe crente por aí que só acredita em Deus, porque até hoje Deus tem feito na vida dele o que Ele tem querido, o que Ele tem desejado. Então Deus tem feito tudo o que Ele tem propósito. Mas quando Ele orar para Deus manda chuva e Deus manda sol. Eu quero ver quando Ele orar para Deus fazer um milagre e Deus fazer ao contrário. Aí eu quero ver se verdadeiramente Ele é adorador. Na Bíblia está dizendo que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoraram a estátua, não prostraram diante da estátua. Sadraque e Mesaque sabia que Deus ia livrar eles, sim ou não? Sim, pela confiança, mas eles não sabiam teoricamente. É por isso que eles chegaram para o rei e falaram: rei, fica tu sabendo, se Deus nos livrar, se Ele não nos livrar da fornalha, Ele continua sendo Deus. Quer dizer, eles não sabiam que Deus ia livrar eles, apenas eles não queriam prostrar diante da estátua e não iam prostrar. A decisão de livrar eles da fornalha foi de Deus, porque eles já tinham decidido: Senhor, se o Senhor nos livrar, a glória é sua, mas se o Senhor não nos livrar, nós vamos para o céu contigo. É esse, irmão, é esse o nosso coração. Se Deus fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Assim era Daniel quando estava orando e o decreto foi levantado, e Daniel já sabia que quem não obedecesse o decreto ia ser lançado na cova dos leões. Daniel poderia não ter orado, mas Daniel falou: eu vou continuar na oração. Vou continuar o meu propósito. Sabe por quê? Porque o meu propósito, ele não tem base, não só no que Deus faz, não. O meu propósito, ele tem base no que Deus, ele é. Porque, irmãos, a nossa estrutura, a nossa base, não pode ser no que Deus vem fazendo em minha vida, não. A minha estrutura, a minha base tem que ser no que Deus ele é. O que é que Deus é, pastor? Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus ele é a existência. A existência é porque ele existe antes de tudo. Ele fazendo, ele é Deus. E ele não fazendo, ele continua sendo Deus. Eu sempre, amado, gosto de dizer para os irmãos, para a igreja uma coisa: ei, eu sei que todos nós almeja algo. Todo crente ele tem um propósito. Todo crente ele tem um objetivo. Todo crente ele tem um projeto. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem um projeto de vida. Você tem um projeto de crescimento. Você tem um projeto de família.
Qual projeto de família é esse, pastor? Projeto de família é esse, que é um projeto a qual você pensa. A própria Bíblia fala na palavra do Senhor que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, esse é um projeto que eu e você tem. Da minha casa, a minha casa, servir ao Senhor. Esse é o meu projeto, esse é o seu projeto. Aí eu te pergunto, mas e se o meu filho, se quem sabe um dos meus filhos, eles resolverem ser bandido? Aí você diz, pastor, o que é isso? Você está profetizando maldade, dando coisa mal? Não, querido, eu estou dizendo é que a minha mente, eu oro ao Senhor e falo, Senhor, eu penso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas ainda que a minha família, ainda que os meus não servem, mas ainda que eu esteja na tua presença, o Senhor vai ser glorificado. Porque a minha adoração não depende do que Deus faz. Não. A minha adoração não depende do que Deus fez. A minha adoração não depende do que eu quero que Deus faça. Não. A minha adoração depende do que Deus é. E quando Daniel orava, Daniel não orava para Deus livrar ele da fornalha, melhor, da cova dos leões. Não. Daniel orava a Deus é porque ele tinha uma intimidade com Deus. Daniel orava ao Senhor é porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que se ele não orasse mais, acabava a sua intimidade com o Senhor, o seu diálogo com o Senhor acabava. Mas Daniel, ele não cessou de orar. Todo mundo conhece essa história e sabe que Daniel então foi encontrado orando, e o decreto era jogar na cova dos leões. A Bíblia vai dizer que Daniel é jogado, todo mundo conhece. Daniel é jogado na cova dos leões. Algumas pessoas dizem que Daniel fez, que os leões serviram de travesseiro para Daniel. Não, querido, sabe por quê? Porque Daniel ele não dormiu. Daniel continuou orando ao Senhor. Porque eu imagino, se Daniel orava dentro de casa, imagina na fornalha. Eu não sei você, mas todo crente, quando ele entra numa batalha travada, o destino dele é oração, o destino dele é orar, porque ele sabe que quando ele está em oração, ainda que o inferno se levanta, mas o Deus Todo-Poderoso também se levanta no trono. Glória a Deus! A Bíblia vai dizer que Deus, ele ama os que lhe provocam. Provoca como, pastor? Provoca Deus em oração. Sabe por que tem muito crente por aí querendo receber vitória e não recebe? É porque ele acredita na oração dos outros. Você conhece o bem de 6 horas por mim? Existe um bocado por aí, passa por aí, irmãos, 6 horas por mim. Mas a oração dele mesmo não tem sido efeito, porque a intimidade dele com Deus não existe. Pastor, é errado um irmão orar pelos outros, pelo outro. Não, irmão. É tanto que a Bíblia vai dizer que eu preciso ter comunhão com meu irmão. Um ora um pelos outros. Isso é amor um com o outro. Mas, amado, eu preciso ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus, porque Daniel tinha intimidade e a oração dele provocou ira, mas a oração dele também provocou milagres. Entenda uma coisa, a oração antes dela provocar um milagre, ela vai provocar uma reação, e através da reação acontece um milagre. Vamos lá na oração, querido. A Bíblia vai dizer que então João andando, ia Pedro andando, e a Bíblia vai dizer que ali, quando ele chega diante a um poço, e o que eles fazem? Eles agora oram e determinam o milagre, mas por causa do milagre, a Bíblia vai dizer que João, ele vai parar na ilha de Pátimo. Sabe por quê? Não foi por causa somente da oração, foi por causa do milagre que aconteceu, porque as pessoas não aguentam ver o milagre de Deus. Interessante, querido, que a oração de Daniel
ela foi tão poderosa, o espírito de Daniel era tão excelente, que quando Daniel sai da cova dos leões, que Daniel sai para fora, a oração de Daniel impactou aquele lugar, porque Deus se levantou no trono, querido. Ele pode ter certeza. Você está oração, pastor, eu oro, mas o milagre ainda não aconteceu, pastor. Estou na campanha, o milagre ainda não aconteceu. Espera a hora do milagre. O milagre não é o meu tempo nem o seu tempo, mas o milagre é no tempo do Senhor. Sadraque e Mesaque, o milagre poderia ter acontecido antes deles entrar na fornalha de fogo, mas a Bíblia vai dizer que eles é lançado na fornalha, e quando é lançado na fornalha, a Bíblia vai dizer que não é queimada nem as suas roupas, nem os seus chapéus, não é queimado nada deles. E a Bíblia vai dizer que Sadraque e Mesaque começa a andar dentro da fornalha de fogo, e a Bíblia vai dizer que o rei olha e diz assim: olha, não jogamos 3. Alguém responde: sim, rei, mas sim porque eu vejo um quarto. Aleluia. Porque eu vejo um quarto. Eu não sei, rei, mas eu só sei que eles não sofreram dano nenhum. Está todos 3 isso, está todos salvos. Aí a Bíblia vai dizer que o rei manda sair para fora, e quando ele sai para fora, o rei agora, ele admite que a estátua dele não servia de nada, a estátua dele não precisava ser adorada, mas quem precisava ser adorado era o rei dos reis e Senhor dos senhores. E o rei agora levando um decreto: a partir de agora, só adorar agora somente o rei de Saul, Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Agora tem processo que eu e você tem que passar. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, mas tem coisa que eu e você vai ter que passar. É para que o Senhor cresça, para que a glória dele aconteça. A Bíblia vai dizer, amado, lá em Mateus, que estava ali um cego, e ali vai passando Jesus e a multidão, e a Bíblia vai dizer que um dos discípulos chega e pergunta para Jesus: seu mestre, quem pegou aqui? Foi ele ou foi os seus pais? Aí Jesus disse para ele: nem foi ele e nem os pais dele, mas ele nasceu cego. Ele nasceu cego foi para que a minha glória acontecesse. Aleluia. Vai acontecer algo na sua vida que você não vai entender. Vai acontecer processo na sua vida que você não vai conseguir entender. Só vai entender depois que você passar por ela, passar por aquele processo. Porque o milagre não acontece no meio do caminho. O milagre só acontece no final. O milagre vai só acontecer quando você contemplar a glória de Deus. Mas tem gente que não quer passar por um processo, querido. O céu não é para pessoas fracas. Não. O céu não é para pessoas fracas. Quem sabe algumas pessoas aí, de muita letra, de muito conhecimento, acham que o forte são eles. Acham que o forte é aquela igreja que está lotada de gente. Acha que a igreja boa, acha que Deus só está nos lugares onde há multidão, mas não é, querido. O meu Deus, ele não é de número e nem de quantidade. O meu Deus, ele é de qualidade, querido. Porque quando ele quer fazer, ele faz. Quando ele quer operar, ele opera. É só eu e você esperar o tempo dele. Pastor, eu quero uma bênção, eu quero uma vitória. Está pedindo, tá?
continua pedindo. Mateus capítulo 7, do versículo 7 em diante, vai dizer: pedi, pedi, dai-se-vos-á, batei, abre-se-á, querido. Senhor, se você quer receber, então continua buscando. Se você quer receber, continua batendo a porta, vai abrir. Se você quer encontrar com o Senhor Jesus Cristo, continua caminhando, ainda que Ele não chega hoje, mas Ele diz: olha, eu estou indo para perto do meu Pai, mas lá eu vou, porque lá há um lugar preparado para todo aquele que quer em mim, e todo aquele que quer não pereça, mas tem vida eterna. Glória a Deus. Você quer receber sua vitória? Continua orando. Você não sabe o efeito que tem a oração. A oração, o efeito dela é muito grande. Porque a oração, ela provoca Satanás, mas ela gera milagre. Como assim, pastor? A oração de Ana gerou o quê? A oração de Ana gerou milagre. O milagre de Ana foi tão grande que, além dela ter crescido, além do milagre dela ter desenvolvido ela, o milagre dela foi para a casa do Senhor, o santuário de Deus. E depois dele, dentro do santuário, ele agora vira sacerdote. E agora, depois de sacerdote, ele vira profeta do Senhor. E agora Samuel, como profeta de Deus, ele agora unge um dos reis, aonde a Bíblia vai dizer que é segundo o coração de Deus. Ei, deixa eu lhe dizer, a sua oração, ela tem o poder de provocar um milagre em sua vida tão grande, que pessoas vão olhar e vão dizer: o que aconteceu na vida deste crente, deste irmão, desta irmã. Mas aí vão entender, vamos ver você na casa de papai do céu orando, vamos ver você entrando nas campanhas de oração, vamos ver você indo para o ciclo de oração orar, e toda a campanha você está dentro, toda a campanha você está junto. Aí vão entender: eu sei, eu já sei o que é. Isso aí é o efeito da oração, porque a oração, ela é a chave da vitória. Sem oração não tem vitória. Pastor, mas eu oro tanto tempo e a minha bênção ainda não chegou ainda. Amém por isso, você está no processo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não entristeça se Jesus voltar e você continuar no processo. Porque, irmãos, todo ser humano, eu falei aqui mais antes, todo ser humano ele tem um projeto de vida. Mas eu digo, se o meu projeto de vida aqui na terra não for concluído, o meu projeto espiritual vai ser. O meu projeto